Enquanto a maior parte dos cristãos estão distraídos com a cortina de fumaça da política nacional, a igreja que está sendo preparada para os últimos dias está sendo conduzida pelo Espírito do Senhor a ter mais vida de oração. Enquanto a maior parte dos cristãos estão esperando uma resposta de Deus através da política nacional e através da política internacional, a igreja que está sendo preparada para os últimos dias está sendo conduzida pelo Espírito do Senhor a meditar mais na palavra de Deus. Enquanto a maior parte dos cristãos estão esperando um suposto acordo de paz vindo do Oriente Médio para que se revele o anticristo, uma lenda urbana, a igreja dos últimos dias está sendo conduzida pelo Espírito do Senhor a se preparar para as batalhas que nós vamos enfrentar nos próximos anos, talvez nos próximos meses. Será que você é um cristão que realmente pensa que Deus vai mudar a geopolítica atual para favorecer a igreja? Ou você é um cristão maduro que está meditando na lei, nos salmos e nos profetas para discernir as revelações para os últimos dias e também está se preparando para este tempo? Será que você é um cristão que só se alimenta de pregações motivacionais que te motivam temporariamente, mas não te alimentam de uma maneira substanciosa? Será que você faz parte da maior parte dos cristãos que estão se reunindo, fazendo uma espécie de feminismo cristão, sendo enganado pelo espírito da grande Babilônia, que não percebe que Deus quer que sua igreja intensifique a sua vida de oração e medite mais na palavra de Deus? Por quê? Porque meditar nos profetas é ler a respeito do jornal do hoje e do jornal do amanhã. Amados irmãos, a maior parte das pessoas estão perdidas e distraídas com as notícias desse mundo porque não querem crescer na meditação da palavra de Deus, porque infelizmente o sistema educacional brasileiro e o sistema educacional da teologia tradicional tem emburrecido a muitos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você mais um trechinho do Jornal do Amanhã, o livro do profeta Abacuque, que nos mostra situações que vão acontecer na grande tribulação, e a igreja de Cristo, que não está dormindo, que não apenas acredita no pastor famoso, a igreja de Cristo que medita de maneira profunda, está sendo preparada para ser revestida de grande poder e autoridade. Será que você já ouviu falar que o profeta Abacuque profetiza sobre a igreja dos últimos dias, profetiza sobre o período da grande tribulação e profetiza sobre o anticristo? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que o Senhor falará poderosamente ao seu coração. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Amados, nós estamos meditando em uma pequena série de mensagens falando a respeito das profecias para os últimos dias no livro do profeta Abacuque. A maior parte dos pastores e teólogos, quando pregam a respeito de Abacuque, sempre usam Abacuque em seu contexto histórico e em seu contexto devocional. O livro do profeta Abacuque é riquíssimo na sua historicidade, é riquíssimo em toda a contribuição histórica. O livro do profeta Abacuque é riquíssimo como um livro devocional, um livro que serve para nos trazer lições para as nossas vidas. Porém, o principal objetivo do livro de Abacuque é trazer as profecias para os últimos dias, as profecias que vão falar a respeito da proximidade do reino de Cristo. Então, Abacuque é um livro escatológico, mas nós precisamos compreender situações importantes que Deus deixou em sua palavra. Abacuque tem códigos preciosíssimos para que entendamos as revelações para os últimos dias. E se você não assistiu aos vídeos anteriores, provavelmente você vai ficar perdido nesse vídeo aqui, ou você vai perder pelo menos parte da revelação. Porque o que Abacuque profetizou é a respeito da grande tribulação, é a respeito
do aparecimento do anticristo e também de situações que eu falei em vídeos anteriores, que são situações que falam sobre a igreja na grande tribulação. Então vai lá comigo, em Abacuque, capítulo 2, nós vamos ler hoje a partir do versículo 3. Versículo 3 diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Queridos, no vídeo anterior nós meditamos, nós esmiuçamos esse versículo 3 e eu não vou repetir tudo no vídeo de hoje. Eu só quero fazer um lembrete a você que já assistiu o vídeo, que no vídeo anterior eu mencionei os tempos determinados. E o que são os tempos determinados? São os moedes de Deus, são as 7 festas do Senhor. Quando o profeta Abacuque cita tempos determinados, o que ele está falando? Ele está falando sobre moedes. Moedes também poderíamos chamar de tempos proféticos. São tempos determinados que Jesus Cristo está cumprindo através do seu povo, através de sua igreja. Abacuque está falando do tempo específico ou do tempo determinado chamado de festa das trombetas. O que são a festa das trombetas? A festa das trombetas era uma festa que o Israel da antiga aliança celebrou. Só que o Israel da época de Moisés celebrou a festa das trombetas como sombra, apontando para que Jesus Cristo cumpriria através de sua igreja. E como você está vendo aí a imagem na sua tela, a igreja de Cristo, ela cumpre todas essas festas. Ela participa, celebra como realidade todas essas festas. O Israel da antiga aliança celebrou cada uma dessas festas de maneira literal, porém, essas festas eram sombras do que a igreja estaria vivenciando em toda a sua trajetória no seu caminhar com Cristo. Então, quando o Abacuque ele fala que essa visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, parafraseando, é como se Abacuque estivesse dizendo o seguinte: esta visão a respeito dos últimos dias, essa visão é uma visão como nos tempos determinados. Então essa visão é para um tempo futuro. Essa visão é para um tempo profético. Ele diz assim: escreve a visão, porque essa visão ainda está para se cumprir-se nos moedes, nos tempos proféticos. Então, queridos, o tempo profético que fala a respeito dessa Babilônia que está invadindo as nações é o tempo profético chamado de festa das trombetas. No vídeo anterior eu expliquei muito bem isso, então se você não assistiu ao vídeo anterior, assista ao vídeo anterior. Agora, ele está dizendo o quê? Que se apressa para o fim. O que significa isso? Significa que a profecia é para os últimos dias. Abacuque começa profetizando para o Israel da época dele, para o reino de Judá. Só que essa profecia, como a maior parte dos profetas, ela ganha uma expansão de muito tempo. Então começa com o reino de Judá, e como nós sabemos que do reino de Judá veio a profecia sobre a glória da última casa, a profecia de Abacuque ela ganha uma grande expansão. Agora, olha o versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E aqui tem revelações grandiosíssimas. Primeiro, não esqueça do vídeo anterior. Abacuque está profetizando para os últimos dias, para os tempos determinados, para o tempo da grande tribulação. Por quê? Porque assim como o reino de Judá sofreu com a invasão da grande Babilônia, a igreja dos últimos dias verá o sistema do anticristo através da grande Babilônia invadir as nações. E é por isso que existem semelhanças, porque aquilo que foi escrito nos profetas eram sombras e a igreja está vivendo as realidades e na grande tribulação a igreja viverá essa grande realidade. Agora, o versículo 4, ele parece estar desconectado com o que Abacuque está profetizando. Peraí, Abacuque recebeu a palavra da invasão da Babilônia. Abacuque está dizendo assim: escreve a visão, grava em tábuas, porque ela vai se cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. Mas ele no versículo 4 ele diz assim: eis o soberbo. E é tão interessante você ver isso, por quê? Porque essa frase, ela tem o que no final dela? Ela não tem um ponto de interrogação. Ela tem o quê? Um ponto de exclamação, né? Ela tem uma exclamação. Eis o soberbo.
Por quê? É como se o profeta estivesse apontando, eis o soberbo, ou seja, a maior representação de soberba, de arrogância. É como se o profeta Abacuque estivesse apontando o dedo dizendo, eis o soberbo. Sabe quando você olha para alguém e você olha para aquela pessoa e você vê aquela pessoa como representando algo? Por exemplo, você olha uma pessoa muito forte, muito musculosa, e você diz assim, nossa, aquela pessoa é músculo puro. Ou você olha para uma pessoa que é muito bondosa, e você fala assim, olha, a Maria é bondade pura. A Maria é uma representação clara da bondade. Ou você olha para alguém, um esportista habilidoso, olha, você representa, você é símbolo do esporte. Essa frase aí, eis o soberbo, é mais ou menos nesse sentido. É como se o profeta apontasse dizendo, eis aí o soberbo, eis aí a maior representatividade de soberba. Eis aí a personificação da soberba. Eis o soberbo. É como se ele apontasse para alguém que representa o maior nível, o maior índice de soberba. Eis o soberbo. É como se ele apontasse para uma figura ou para uma pessoa que representa a própria soberba encarnada. É por isso que tem um ponto de exclamação. Eis o soberbo. Ele está apontando para o soberbo. Por quê, queridos? Porque a visão é para os últimos dias. E a continuação do versículo nos ajuda a compreender isso. Por quê? Porque esse texto não é um texto devocional. Não é apontando qualquer soberbo. É o soberbo. É apontando para a personificação da própria soberba. É como se fosse a própria soberba em pessoa. E o versículo continua dizendo, sua alma não é reta nele. Nele quem? No soberbo. Mas o justo viverá pela fé. Parece que o versículo ele não está em concordância, parece que as frases não se completam, mas, queridos, está falando a respeito em que o soberbo se apresentará e que esse soberbo ele não tem a alma reta dentro dele. Por quê? Porque ele não tem capacidade de seguir a lei de Deus. Aqui a palavra reta ou a palavra retidão, ela está diretamente ligada com o cumprimento da palavra de Deus. Ou seja, esse soberbo aqui, que é a soberba personificada, é uma pessoa que vai ser inspirado pelo espírito da iniquidade e ele não vai ter capacidade de cumprir a lei de Deus. É por isso que o texto continua dizendo, sua alma não é reta nele. Mas, olha o contraponto, mas, o que significa mais? Mas é um contraponto com o que estava escrito anteriormente, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, aquele que é soberbo, aquele que não tem a alma dentro... Aquele que não tem a alma reta dentro dele, esse não tem capacidade de cumprir a lei de Deus. Mas vai existir um grupo de pessoas na terra que viverá pela fé. E é por isso, queridos, que nós precisamos conhecer os profetas. Por quê? Porque esse texto está em acordo com o que está escrito em Apocalipse capítulo 11, em Apocalipse capítulo 13. Os textos que falam a respeito da igreja no período da grande tribulação, recebendo o quê? O breve socorro. Você sabia que assim como o Israel foi sustentado no deserto, a igreja de Cristo nos últimos dias viverá essa palavra de maneira literal? Será que você é um cristão que vai estar vivo nesse tempo? Será que você é um cristão que vai esperar o maná de Deus, o sustento de Deus no deserto dos povos? Quando o texto fala, mas o justo viverá pela fé, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que no período em que o soberbo estiver oprimindo as nações, que o soberbo estiver governando as nações, o justo viverá pela fé. E amados, não me entenda mal, porque eu sei que esse texto aqui, ele é muito usado em contexto devocional. Eu sei também que esse texto é uma das bases da reforma protestante. Mas não esqueça disso. O apóstolo Pedro vai dizer isso. Toda a escritura, ela serve para quê? Para nos preparar para sermos maduros, para nos corrigir, para nos redarguir, para nos admoestar. Toda a palavra de Deus, ela tem uma característica devocional. Só que o profeta Abacuque, ele foi chamado por Deus para profetizar a respeito dos últimos dias. Então esse texto, o justo viverá pela fé, ele é sim um texto devocional. Só que o profeta Abacuque não está falando disso. Inclusive o apóstolo Paulo, ele vai repetir isso em Romanos e o autor aos Hebreus também vai repetir isso. Por quê? Porque o texto
para os últimos dias do profeta Abacuque também é um texto devocional e não o contrário. Tome bastante cuidado para nós não invertermos o sentido do texto. Por quê? Porque esse não é um texto devocional, esse é um texto profético. Porém, sendo um texto profético, ele também pode servir como um texto devocional. Então o justo viverá pela fé. Você vive pela fé hoje? Com certeza você vive pela fé. Porém, nós não podemos fugir do contexto da profecia de Abacuque. Eis o soberbo. Quem é esse soberbo? O soberbo é esse que vai estar o quê? No tempo determinado. Que vai estar o quê? No tempo profético, nos moedes de Deus. E nós meditamos no vídeo anterior que essa é a profecia falando a respeito da festa das trombetas. O período profético da festa das trombetas é a grande tribulação. E como eu expliquei para você no vídeo anterior, a igreja celebra todas as festas de maneira profética. Então ele aponta, eis o soberbo, mas quando nós estivermos vendo esse, que a sua alma não é reta nele, o justo viverá pela fé. É por isso, queridos, que quando o anticristo assumir as nações, não será tão óbvio para a maior parte das pessoas. Por quê? Porque existe uma grande necessidade da Igreja de Cristo estar buscando o revestimento do Espírito Santo. Por quê? Por que o azeite dourado ele é apresentado assim como o azeite dourado? Por que o azeite real ou o azeite de ouro, de Zacarias capítulo 4, por que essa unção especial para os últimos dias é apresentada dessa forma? Por quê? Porque se levantará o mais terrível governante da história da humanidade. Esse governante terrível se levantará para oprimir as nações. E a igreja, ela só não vai se perder porque Deus vai derramar esse azeite dourado. O azeite dourado ou o azeite de ouro estará sobre as duas testemunhas, Zacarias capítulo 4, Apocalipse capítulo 11, e com o ensino das duas casas de Israel, que eu sempre menciono aqui, esse ensino te faz entender que as duas testemunhas são judeus e gentios. Então a igreja de Jesus Cristo, que está sendo ensinada hoje, que vai fugir da grande tribulação, é uma igreja que hoje, em vez de assistir à geopolítica sensacionalista, ela está meditando de maneira profunda nos profetas. O que nós estamos fazendo aqui? Meditando de maneira profunda nos profetas. Por quê? Porque se você não meditar de maneira profunda na lei, nos salmos e nos profetas, para compreender as revelações dos últimos dias, no Novo Testamento, o que vai acontecer? Você não terá a capacidade de viver pela fé no período da grande tribulação. E amados, vamos concordar aqui. Vamos combinar aqui. Uma coisa é viver pela fé hoje, sofrendo uma razoável perseguição no trabalho, sofrendo um menosprezo na igreja que nós congregamos. Outra coisa é viver pela fé nos moedes, nos tempos determinados, profetizados por Abacuque. Quando a igreja estiver no período da grande tribulação, essa igreja será sustentada no deserto dos povos, como o Israel da antiga aliança foi sustentado logo após que eles saíram da terra do Egito. Ou seja, nós estamos saindo do sistema egípcio da escravidão desse mundo, nós seremos libertos do grande monitoramento mundial. Sabe para quê? Para viver pela fé no deserto dos povos. Agora, versículo 5. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro. E é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Agora eu pergunto para você, olha bem para esse versículo 5. Será que tem como eu olhar para esse versículo 5 e encarar ele apenas como um texto poético para pessoas entenderem como devocional? Será que esse é um texto poético apenas para um devocional pessoal? Ou é um texto profético que serve também para um devocional pessoal? O que eu estou explicando para você? Abacuque, sim, era um grande poeta. Abacuque, ele pertencia à classe levítica e ele usa em seus textos muito o linguajar poético. Mas, amados, Abacuque é inspirado pelo Espírito do Senhor a nos deixar o quê? A nos deixar as palavras a respeito do homem da iniquidade. Por quê? Não desconecte essa palavra com o versículo 4, porque ele diz assim: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. Opa, quem que é o arrogante? É o mesmo soberbo do versículo 4. Quem que é o arrogante? Agora é como se o profeta Abacuque estivesse mostrando para nós o quê? Que aquele
que aquele que era soberbo, ele também é a personificação, é a própria pessoa arrogante. É como se fosse a arrogância encarnada. Por quê? Porque esse último e grande governante que se levantará, ele será tão arrogante, ele será tão soberbo, que ele vai afrontar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele proferirá arrogâncias contra os santos do Altíssimo e contra também o Deus dos deuses. E continua lendo o texto. Cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte. Amados, olha as características desse arrogante, cuja gananciosa boca se escancara. Olha as características. O texto fala que as palavras que saem desse homem são palavras como o sepulcro e é como a morte. Quem é esse aqui? É a própria morte personificada. A ênfase dos adjetivos dados a esse homem é justamente as características mais fortes do homem da iniquidade, do homem sem lei, do homem da morte. Por quê? Porque essa palavra morte que eu deixei marcada aí, é como se o texto em hebraico estivesse dizendo assim, a morte personificada, ou seja, o homem cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, é como se ele fosse a própria morte personificada. Quem é o anticristo? É aquele que tira a vida das pessoas das nações como se não fosse nada. Ele é a própria morte personificada. Por quê, queridos? Porque a igreja estará sendo enviada ao deserto dos povos, porque surgirá uma grande perseguição nas nações, e essa grande perseguição fará com que muitas pessoas percam as suas vidas. Olha, e o texto ele continua dizendo, sepulcro e é como a morte, que não se farta, e ele ajunta para si as nações, congrega todos os povos. Quem é esse aqui? É aquele, queridos, que vai congregar os povos das nações que estão ao redor de Israel. E isso aqui é tão forte, queridos, por quê? Porque esse aqui cuja a boca se escancara como sepulcro, esse cara aqui, esse camarada, ele é um que se levanta e ele está o quê? Congregando um grande exército, primeiro para invadir Israel e depois para oprimir as nações. Tem muita gente que pensa que o anticristo virá dos Estados Unidos, que os judeus vão aceitar o anticristo. Queridos, existem tantas lendas contadas na escatologia tradicional que o anticristo vai promover um acordo de paz, que o anticristo ele tem que ser aceito pelos judeus. O anticristo não será aceito pelos judeus. Os judeus vão aceitar o sistema do anticristo, os 10 governantes. Mas quando o anticristo se levantar, quando o anticristo se apresentar como o homem da iniquidade, como o governante déspota das nações, os judeus não vão aceitar o anticristo. Essa é uma lenda contada pela maior parte dos teólogos. Por quê? Porque o anticristo se levantará contra tudo aquilo que se chama Deus e que é objeto de adoração. Por quê? Porque o anticristo ele tem um Deus. O anticristo ele tem o Deus das fortalezas. O anticristo, ele é o homem da iniquidade, que ele vem de Nínive. Ele tem ali como seu trono Pérgamo. Você lembra que o trono de Satanás é em Pérgamo? Onde é Pérgamo, irmão Paulo? A atual Turquia. Onde é Nínive, irmão Paulo? O atual Iraque. É verdade. E onde fica Nínive, ou chamado de Ninaua, ou todas aquelas nações que eram compostas pela região da Assíria? Você lembra que o texto do profeta Naum falou a respeito da Assíria? Quem é esse cuja a boca arrogante é como a morte? Esse aí, queridos, é o anticristo, que vai congregar as nações. Por quê? Porque enquanto os cristãos ocidentais não querem ter mais filhos, o governo do anticristo hoje, o povo do anticristo hoje, tem filhos como se não tivesse amanhã. Um grande exército de Nínive, um grande exército de Edom, se levanta para quê? Para formar um grande califado, para formar um grande exército de Edom, enquanto a maior parte dos cristãos estão o quê? Estão despreocupados com as coisas que vão acontecer.
Eu sei que eu falei muitas palavras misturadas, misturei nações, parece que eu estou misturando muitas coisas, mas quem acompanha o canal aqui há muito tempo sabe muito bem que o homem da iniquidade, ele vem da grande religião, ele vem de Nínive, ele vem de Pérgamo, ele vem de Edom, e até parece que são regiões distintas, povos que eu estou citando que são povos antigos, quando na realidade a linguagem dos povos antigos é a linguagem que Deus deixou nos profetas para que nós discerníssemos, para que nós pudéssemos discernir o que está acontecendo nos últimos dias. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, assista aos vídeos anteriores, onde eu falo a respeito do surgimento do anticristo vindo da Assíria. Amados irmãos, o anticristo, o homem da iniquidade, é como a morte personificada. Ele é o soberbo, ele é o arrogante, porque ele tem uma boca gananciosa. E no próximo vídeo eu vou estar falando a respeito dessa profecia de Abacuque, somado às profecias de Daniel e às profecias de Apocalipse, capítulo 13. Eu quero te agradecer pela sua companhia, e se você tiver alguma dúvida ou algum acréscimo, deixe aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que o seu acréscimo e o seu comentário nos ajudará a continuar nessas meditações profundas para os últimos dias. Que Deus te abençoe poderosamente, e eu estarei aqui te aguardando para a próxima meditação. Até lá!